e sofreu. Então, pedindo a devida atenção de cada um de nós e prestamos desculpa do irmão. A palavra do irmão Mário. Então, mencionando o tema, por que Jesus sofreu e morreu? Por que é importante essa pergunta? Seu futuro depende do conhecimento exato sobre Jesus Cristo. Para tanto, a maioria das pinturas religiosas, imagens que encontramos, ou até mesmo por observações no nosso dia a dia, o que achamos de tão interessante nessas imagens expostas, né, por aí, até mesmo no dia a dia que a gente é convidado para pregar de casa em casa, a gente entra na casa dos moradores, a gente, por observações, enxerga as imagens das pessoas, é notório nosso, né? Então, o que achamos de similaridade, né, nelas, entre uma ou outra, um filme ou um desenho? Então, as características da imagem. O que encontramos nela? Ela expressa para nós as características de Jesus que passam para nós, uma característica frágil, uma pessoa de auréola na cabeça, afeminada, né, traços bastante delicados. Então, por que ele é tão retratado dessa forma pela cristiandade? Então, temos de levar em conta dois fatores: a cultura do país, a obra em que a arte se situa, além disso, as crenças religiosas das pessoas, dos artistas aqui fizeram, né? Chamamos de patrocinadores. Esses patrocinadores influíram bastante na maneira em que Jesus é retratado hoje, ou é representado por suas imagens e gravuras que vemos por aí afora. Ao longo do século, artistas famosos como Michelangelo, Rembrandt, Rubens, por que não mencionar Leonardo da Vinci, o grande quadro que ele fez, da Santa Ceia. O que achamos de interessante desses quadros? Esses quadros e essas imagens representadas por esses artistas, ou divulgadas amplamente por ele, carregam muito simbolismo ou misticismo, ou a cultura de cada um desses artistas. Então, o que fizeram eles? Colocaram em cima dessas imagens e exporam para o mundo até os dias de hoje, como a conhecemos. Até mesmo comparam Jesus com uma deidade, com o deus Apolo. Então, um exame mais profundo das Escrituras revela que Jesus Cristo era forte, vigoroso e alegre. Então, como chegamos a essa conclusão de que Jesus Cristo era forte e alegre? Então, chegamos a essa conclusão através de textos bíblicos que nos dão uma noção da aparência real de Jesus Cristo. Podemos até ver aqui o primeiro texto, né, que prova que Jesus Cristo não era fraco ou franzino, né, como algumas religiões afirmam ser, ou retratam, né, de forma a mostrar em suas estátuas ou imagens. Marcos 6:3. Convido a assistência daqui, Marcos 6:3. Diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e José e Judas? Então, aqui, a primeira definição da pessoa de Jesus Cristo, a profissão dele, carpinteiro. Então, como é que um carpinteiro trabalhava no primeiro século? Então, se a gente for analisar a profissão do carpinteiro no primeiro século, ele tinha que ir para uma floresta, cortar uma árvore, né, literalmente com as suas mãos, um machado, né, que já existia, né, de forma um trabalho manual e esforçado. Esse trabalho já por si faria dele uma pessoa física forte. Então está aí o primeiro texto que a gente chega a essa conclusão. Por exemplo, o livro de Lucas também 2:52 revela que Jesus crescia na sabedoria e no conhecimento. Sabedoria física também, né? O livro de João também revela também algo também que nos dá a entender que Jesus Cristo era forte e realmente impressionava as pessoas, intimidava através de sua estatura ou sua força física. Tem João 2:14-16 lá, revela nesse relato que ele chegou no templo, fez um chicote e expulsou todos dali de dentro do templo que estavam vendendo, negociando, né,
Então, será que uma pessoa franzina faria isso no meio de uma multidão se não fosse fisicamente forte? Dificilmente, não é isso? Então, como é que, tanto é verdade que Jesus Cristo é representado por características boas, que o escravo fiel e discreto, com todo o respeito, ele expressou de forma mundial e exibido esse convite, né, as características de uma pessoa boa, não é uma pessoa franzina, e não é como é representado na cristandade. Passa a ser uma pessoa boa e atenciosa e convidativa, essa expressão, não é isso que a gente está participando nesse vídeo, dessa ampla divulgação? Então, assim como a maioria das pinturas religiosas retratam Jesus Cristo de forma errada, esses ensinos religiosos, a gente chega à conclusão que são ensinos falsos. Então, na busca de conhecimento exato, onde é que podemos encontrar o real conhecimento? Então, podemos recorrer à palavra de Deus, uma fonte confiável. Lá em Lucas, menciona a atenção que ele descreveu em registrar cada relato aqui. Lucas, por exemplo, Lucas 1, de 1 a 3. Lucas capítulo 1, versículo de 1 a 3, que diz assim: considerando que muitos empreenderam compilar uma declaração dos fatos que entre nós recebem pleno crédito, assim como nos transmitimos, é que desde o princípio se tornaram testemunhas oculares e assistentes da mensagem. Também eu, tendo pesquisado todas as coisas com exatidão, desde o princípio, resolvi escrevê-las para ti em ordem lógica. Só até aí. Então, viu a preocupação dos escritores de relatar realmente a postura física de Jesus Cristo, né? E um relato confiável em que podemos recorrer a qualquer hora, através em busca do conhecimento. Então, o conhecimento exato sobre Jesus baseado na Bíblia é vital para nosso conhecimento. Ele pode conduzir para um futuro feliz. Conhecemos o texto de João 17,3, né, que descreve bastante a ênfase ao conhecimento, né, de duas pessoas, de Deus e de Jesus Cristo. Né. E a palavra de Deus também responde a importantes questões como: quem foi Jesus? Por que ele foi perseguido? Então, quem foi responsável por seu sofrimento e morte? Que papel também a sua morte ele desempenha em nosso relacionamento com a esperança de Deus, na esperança de vida, por exemplo. Então, quem era Jesus realmente? Jesus sabia quem ele era e de onde vinha. Ele falou várias vezes sobre sua existência pré-humana. Lá em João 3, capítulo 13, descreve bastante isso aí. Então, antes de haver mesmo anjos, antes de haver a criação humana, Jesus Cristo já existia lá nos céus, junto com Jeová. Isso é descrito também em Revelação 3,14. Então, deste modo, ele era o Filho de Deus, o primogênito de toda a criação, como Colossenses afirma também em Colossenses 1, 15 a 17. Então, por meio dele, de Jesus, Deus criou todas as outras coisas, incluindo o céu, a terra e os primeiros humanos, Adão e Eva. Então, no tempo designado, Jeová transferiu o seu filho do céu para o ventre de Maria, uma virgem judia. Lucas 1,30 descreve bastante esse relato também. Então, Jesus nasceu como um humano perfeito, sem pecado. Então, como descreve esse relato? O relato da sentinela aqui. Então, o nascimento de Jesus Cristo se deu da seguinte maneira: durante o tempo em que sua mãe Maria se achava grávida, não por José, e sim por a ação direta do Espírito Santo. Então, antes de se unir, ela já estava grávida, por ação do Espírito Santo. Anteriormente, o mensageiro angélico já havia anunciado, né, a Virgem Maria, que ela daria um filho e receberia o nome de Jesus. Então, aí se deu a concepção. Um dos órgãos de Maria foi fecundado de maneira milagrosa. Então, a pessoa de Jesus Cristo, que antes estava lá no céu, foi transferida diretamente para o ventre de Maria, gerando assim aquela mesma pessoa que estava antes lá no céu, estava sendo gerada ali no ventre de Maria, com as mesmas características. Então, o anjo Gabriel também explicou, mas também suscita uma dúvida: será que Jesus Cristo, nascendo de Maria, ele não herdaria pecados? Suscita realmente essa dúvida, mas
O anjo Gabriel mencionou em Lucas 1,35 que o poder do Altíssimo a encobriu, então protegendo assim a criança, ou Jesus Cristo como conhecemos, né, de qualquer prejuízo que poderia ter, ou qualquer influência do pecado que pudesse contaminar a criança que estava assim sendo gerada no útero de Maria. Então podemos dizer e afirmar que Jesus Cristo era sem pecado e sem defeito. Então com cerca de 20 anos atingiu a maioridade, né? E foi batizado por João Batista e foi ungido com o Espírito Santo. Até mesmo o próprio Jeová em Mateus 3,16 menciona isso, né? Então por que Jesus também sofreu? Jesus sabia que viver segundo a vontade de Deus o levaria a ser perseguido e por fim morto. Então foi previsto que ele seria vítima da hostilidade descrita simbolicamente em Gênesis 3,15. Então parte dessa profecia já conhecemos, parte dela já foi cumprida e parte dela vai ocorrer ainda para o futuro, como conhecemos, né? Então o motivo pelo qual Jesus sofreu envolvia também o apoio à soberania, apesar de todos os esforços de Satanás de quebrantar sua integridade. Então, se manter cândido, leal e separado dos pecadores, apesar do horrível tratamento que recebeu, Jesus provou de forma maravilhosa e conclusiva que Jeová tem mesmo servos que permanecem fiéis sob prova, conforme menciona Hebreus 7:26. Então Jesus também resolveu de forma espetacular e decisiva a questão da integridade dos servos de Deus. Então, como criatura espiritual e ressuscitado, Jesus podia então fazer o seu triunfante retorno aos céus. Não simplesmente um retorno aos céus, mas ele levaria consigo o seu sacrifício resgatador, que aplicaria assim a toda a humanidade como resgate em prol de muitos, conforme menciona João 5:17 e o 20:21. Então, mesmo sendo alvo de feroz oposição, Jesus cumpriu sua comissão com dignidade, humildade, autodomínio. Então, por causa de seu grande amor por Deus. Dessa maneira, ele provou também que Satanás é um grande mentiroso e venceu o mundo que é controlado pelo diabo. Podemos até aqui mesmo, João 16:33, por meio da assistência. João 16:33. Diz assim: eu vos disse estas coisas, e por meio de mim tenhais paz. No mundo tereis tribulação, mas coragem, eu venci o mundo. Então está aí a vitória de Jesus Cristo. E venceu o mundo. E nós também podemos fazer o mesmo, com a ajuda de Jeová. Então Jesus Cristo também lhe foi odiado porque falava também a verdade sobre Deus e não fazia parte do mundo. João 7:7 menciona isso. Ou João 8:40. Pelas coisas que sofreu, Jesus também aprendeu obediência por meio de seu sofrimento. Podemos até ver o texto aqui de Hebreus, por favor? Hebreus 5:8. Mas se produzir espinhos e abrolhos, é rejeitado, está prestes a ser amaldiçoado, acaba sendo queimado. Ah, não, desculpa, eu errei aqui. Hebreus 5:8. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, ao morrer, Jesus Cristo podia triunfantemente dizer, né, suas últimas palavras, que podemos até ver aqui em João 19:30. João 19:30. Tendo então recebido o vinho ágil, Jesus disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou seu espírito. Então assim,
Jesus morreu para glorificar e salvar o homem. Essa segunda parte será continuada pelo nosso irmão Eduardo. Vamos ouvir com atenção. O que lhe vem à mente quando você ouve a expressão pena de morte? É bem verdade que em nosso país não faz parte da sentença aplicada a prisioneiros a pena de morte, mas é bem comum em outros países, nós sabemos disso. Quando mencionamos, ou quando ouvimos essa expressão, normalmente nós pensamos em algo muito sério, que foi feito por alguém, e devido a isso, ele é julgado e sentenciado à morte. Então, note que, do ponto de vista da justiça, a pena de morte é aplicada a alguém que cometeu um pecado sério. Mas imagine alguém ser condenado à morte por ter feito aquilo que era correto. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus Cristo. Jesus, ele não morreu por ter cometido algo errado, um pecado sério, mas Jesus morreu por ter feito aquilo que era correto. Ele proclamou a verdade, ele glorificou o nome do seu Pai. Foi exatamente isso que Jesus Cristo fez em toda a sua vida. Era esse o desejo dele. E por esse motivo ele foi odiado, ele foi perseguido, foi acusado falsamente, ele foi injuriado, além de sofrer muitas outras humilhações, como nós conhecemos o relato. Apropriadamente, ele disse no livro de João, capítulo 15, versículo 25, mas é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem causa. Então, não havia motivo válido para Jesus sofrer a morte que sofreu, do ponto de vista da justiça. Não é verdade? Bem, mas por que Jesus, então, ele se sujeitou a todas essas provações? É simples. Por amor ao seu Pai, Jeová. Exatamente por este motivo. Por permanecer leal, fiel a Deus, Jesus ele forneceu a mais excelente prova a favor da legitimidade e da soberania universal de Jeová. Ele provou que realmente era possível ser fiel a Jeová, independente de qualquer problema, qualquer adversidade, era possível manter a lealdade de Jeová. Jesus deixou isso mais do que nunca provado. Mas além do amor a Jeová, Jesus também amava as pessoas. Por exemplo, Jesus falou às pessoas sobre o reino de Deus. Houve ocasiões, como nós bem conhecemos, o Sermão do Monte, onde Jesus enumerou ali várias felicidades. E consegue imaginar como aquilo deve ter feito aquelas pessoas se sentirem bem, aquelas pessoas terem esperança? Jesus também curava as pessoas, ele sentia dó das dificuldades que as pessoas passavam. E em diversas ocasiões ele curou, com aquele homem que sofria com a lepra. Jesus não só curou, mas também tocou no homem, algo que ele já não sentia há tanto tempo. Jesus curou um homem que estava já há 38 anos acamado, além de vários relatos de ressurreições que nós conhecemos. Jesus também alimentou muitas pessoas. Junte a tudo isso a expressão de Jesus, o tom da sua voz, que transmitia um verdadeiro amor às pessoas. Sim, Jesus amava as pessoas. E a maior prova disso é que ele entregou a sua vida como um resgate. A Bíblia, no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Abra a sua Bíblia, por favor. 1 Timóteo, o capítulo 2, versículos 5 e 6.
Diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e homens, o homem, Cristo Jesus, o qual se entregou com resgate correspondente por todos, isto é, o que se há de testemunhar nos seus próprios tempos específicos. Então, Jesus entregou espontaneamente a sua vida como resgate por todos. Agora, notou aqui a expressão resgate correspondente. O que isso se refere? Significa que Jesus entregou a sua vida humana perfeita, correspondente à vida humana perfeita que Adão perdeu, tanto para si como também para os seus descendentes. Se nós pararmos para pensar nisso, nós vamos começar a apreciar ainda mais o resgate, especialmente se pensarmos na diferença entre a morte de Jesus e a morte de Adão. A morte de Adão foi merecida, não é verdade? Por que Adão morreu? Porque ele deliberadamente desobedeceu a Jeová. Jeová tinha dado a ordem em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, e mostrou o resultado. Mas e a morte de Jesus? Em contraste, foi totalmente merecida, porque, como disse Pedro em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 22, ele não cometeu pecado. Jesus não cometeu pecado. Então a sua morte era imerecida. Portanto, quando Jesus morreu, ele possuía algo de enorme valor que Adão não tinha. Jesus tinha o direito a uma vida humana perfeita. Já parou para pensar que se Jesus não tivesse oferecido a sua vida, Jesus poderia estar vivendo na terra até hoje. Jesus não adoecia, não é? Ele não envelhecia e possivelmente ele não ia morrer. Parou para pensar nisso já? Por que Jesus morreu? Porque ele permitiu. Jesus permitiu ser morto. Então, sem dúvida, isso constitui um sacrifício, porque deliberadamente ou de boa vontade, Jesus entregou a sua vida como resgate, fazendo assim a vontade do seu Pai e estendendo assim a humanidade ou a esperança. Quando ascendeu aos céus, como pessoa espiritual, ele apresentou a Jeová o valor deste seu sacrifício. E por fazer isso, Jesus comprou a humanidade pecadora e tornou-se o pai da humanidade, em substituição a Adão, o primeiro pai. Então é com bons motivos que Isaías 9,6 chama Jesus de Pai Eterno. Imagina o que isso significa. Adão, o pai pecador, transmitiu a morte a todos os seus descendentes. Jesus, o pai perfeito, usa o valor do seu sacrifício para conceder vida eterna a humanos obedientes. Mas como pode a morte de apenas um homem cobrir o pecado de muitos? Já faz tempo o escravo usou uma ilustração muito apropriada neste respeito. Imagine uma grande fábrica com centenas de empregados. Agora imagine um administrador desonesto que leva os negócios à falência e, consequentemente, a fábrica tem que ser fechada. Centenas de pessoas agora estão desempregadas, não tem mais como pagar as suas contas. Seus cônjuges, seus filhos, seus credores, todos sofrem por causa da corrupção de um único homem. Mas imagine, surge agora um rico benfeitor que liquida a dívida da empresa, assim a fábrica pode ser aberta novamente, e a liquidação dessa única dívida traz pleno alívio a todos os empregados, traz alívio às suas famílias e aos seus credores. E similarmente, a liquidação da única dívida de Adão traz benefícios a milhões de humanos obedientes. Por causa do resgate, nós temos verdadeira esperança. O sacrifício de Jesus abre a porta para muitas oportunidades. Mas o que nós, pessoalmente, temos de fazer para nos beneficiar do resgate de Jesus Cristo?
O livro de João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, o versículo 16. Acompanhe, por favor. Diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. E no 18 continua: quem nele exercer fé não há de ser julgado. Quem não exercer fé já foi julgado, porque não exerceu fé no nome do Filho unigênito de Deus. Da mesma forma, também o versículo 36 mostra a necessidade de exercer fé no sacrifício de resgate de Jesus Cristo. Naturalmente, essa fé não é apenas uma expressão da boca para fora. Ela é acompanhada por obras que dão evidência de que essa fé realmente existe. Por isso Jesus disse no livro de João, capítulo 14, versículo 23, pouco antes de ser preso: se alguém me amar, observará a minha palavra. Então temos que observar a palavra de Jesus. Temos que aplicar os mandamentos que foram delineados por Ele na nossa vida, se queremos realmente ser beneficiados pelo resgate. Mas, para seguirmos de perto os passos deste nosso exemplo, Jesus Cristo, precisamos conhecê-lo bem. E as Escrituras Sagradas, elas pintam o quadro exato de Jesus. No início dessa palestra, o nosso irmão Mário mencionou que as pessoas lá fora fazem uma imagem errada de Jesus, né? A imagem física de que Jesus é uma pessoa fraquinha, né? Meio afeminada. Essa é a imagem que fazem, né? E ao mesmo tempo, em questões de qualidades, que não era alguém, né? Talvez alguém que era triste, alguém que não fosse assim tão corajoso. O contrário do que Jesus de fato era. Mas como é que nós podemos realmente conhecer Jesus de verdade? Nas Escrituras. É nas Escrituras que nós temos um quadro exato de Jesus Cristo. Elas nos revelam que Jesus estava cheio de benignidade merecida e de verdade, conforme João capítulo 1, versículo 14. Comprovam que Jesus foi ressuscitado e se tornou o agente principal da fé, que Ele é o único meio de nos chegarmos a Jeová, nosso Deus. Esse Jesus, dizem as Escrituras, não mudou. Continua demonstrando plena misericórdia, continua demonstrando benignidade imerecida, conforme Hebreus capítulo 4, versículos do 14 ao 16. E Ele tem bondosamente convidado milhões de pessoas a se chegarem a Ele. Pessoas de todas as nações, de todas as etnias, podem beneficiar-se dos ensinos de Jesus. Como é bom ver que muitos hoje já estão se beneficiando dos ensinos de Jesus verdadeiramente, por o conhecerem como Ele realmente é. Exemplo disso é que essas pessoas se destacam no mundo, não por serem celebridades, mas são identificados por qualidades. Quer ver uma delas? Abra João capítulo 13, versículo 34 e 35. João capítulo 13, versículos 34 e 35 diz assim: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Por meio disso saberão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor entre vós. Então, os seguidores de Jesus, eles são identificados pelo amor que eles demonstram. Amor que eles demonstram entre eles, amor que eles demonstram para com as pessoas lá fora. Isso se torna evidente. Apesar das atitudes que prevalecem no mundo, as testemunhas de Jeová imitam a Jesus e manifestam o verdadeiro amor por outros. Mas, para que todos nós possamos realmente nos apegar à nossa esperança de vida, que foi tornada possível através desta dádiva do nosso Pai, Jeová Deus, através do seu Filho Cristo, nós precisamos continuar a estudar a Bíblia, a aprender mais sobre o papel de Jesus Cristo. Não só
E, sem dúvida nenhuma, uma das principais maneiras de fazermos isso é por estudarmos as Escrituras. Mas uma outra maneira excelente de mostrarmos apreço pelo resgate é comparecer à comemoração da morte de Cristo. E este ano ocorrerá no dia 26 de março. Estamos no mês de março. A comemoração tem se aproximado. Já fez os seus arranjos para estar presente? Esperamos que sim. Por estarmos presentes a este evento muito importante e por darmos detida atenção a tudo que Cristo ordenou, demonstraremos nossa firme convicção de que o resgate de Jesus é o caminho de Deus para a salvação. E conforme disse Atos capítulo 4, versículo 12, deveras não há salvação em nenhum outro. Estamos agradecendo ao Jeová primeiramente, os esforços do irmão Mário e Eduardo. Gostaria que isso fosse que ele demonstrou aqui para nós. Agora pedimos ao comportamento do irmão, a paciência, que nós não vamos agora passar por estudo da sentinela, e esse foi o irmão Márcio.